Bom, e circula nas redes sociais um vídeo que mostra o empresário Felipe Brandão, filho do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, ostentando roupas de grife e joias. No vídeo, Felipe exibe produtos como uma jaqueta da Prada avaliada em R$ 15 mil e um relógio Richard Mille de R$ 1 milhão. Outro item com preço que chama atenção é o tênis Air Force Nike, lançado em parceria com a Louis Vuitton. Dependendo da loja, o calçado pode custar entre 30 e 70 mil reais. A publicação, feita pelo influenciador digital internacional de moda Anthony Cruivet, já tem quase 3 milhões de visualizações na internet. As imagens provocaram críticas dos brasileiros. Ana, vale lembrar, né, quem é o ministro Benedito Gonçalves, e agora a gente acompanha esse vídeo que repercutiu muito, viralizou na rede social TikTok, do filho ali ostentando um deslumbramento ali com roupas de marca, de grife, um tênis que pode chegar a 70 mil reais. Nem eu sabia que podia valer tanto, Ana. O ministro do, 6 tapinhas não dói e uma penca de marca pendurada no corpo parece que também não tem problema nenhum, né? Devem explicações, né? Claro, até porque é filho de um ministro que colocou suas digitais na eleição presidencial de 2022 de maneira muito ativista, que continua colocando suas impressões publicamente de maneira assim, sem a menor vergonha. O próprio fato de ajudar a tornar o presidente Bolsonaro inelegível, já que incomoda, né, o capital político do presidente Bolsonaro ainda incomoda, mesmo depois da eleição entregue para o Lula. Eles precisam se explicar de onde vem esse dinheiro, por que essa ostentação toda. Agora, é o retrato deste governo, como são bregas, né? Pegaram como se estivessem ali uma árvore de Natal, colocaram todas as marcas e saíram a família como uma árvore de Natal. Lembrando, Paula, que durante a campanha, o Lula também, né, fez uma foto ali no Instagram com um aceno com a mão dele e no braço ali, no pulso, tinha um relógio, um Patek Philippe, se eu não me engano, na casa dos 100 mil reais, alguma coisa nesse sentido, 100 mil dólares, não me engano, porque Patek Philippe é uma marca caríssima. E depois do reboliço, né, que aconteceu, muitas pessoas dizendo esse relógio é caro, a campanha presidencial do Lula fez um Photoshop na foto, tirou o relógio ali do braço do Lula e publicou a foto novamente. Ou seja, é a turma do socialismo para você e o capitalismo malvadão para mim. Porque onde essa turma estava, né? Eles estavam em Cuba, Venezuela, na Nicarágua, ou eles estavam passeando pelas ruas dos países europeus ou por qualquer cidade grande capitalista malvadona aqui dos Estados Unidos. É isso, Paula, é o filho, né, para refrescar a memória da nossa audiência, é o filho daquele que olhou para Alexandre de Moraes e disse: missão dada, missão cumprida. Capivara do ministro Benedito Gonçalves, no TSE, ele foi o ministro responsável pelo relatório do processo que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Benedito apareceu ganhando de Lula os famosos tapinhas no rosto durante a posse de Alexandre de Moraes no comando do tribunal. É também dele a frase missão dada, missão cumprida, dita na diplomação do presidente Lula em dezembro de 2022. Benedito Gonçalves já foi alvo da Operação Lava Jato por suspeita de ligação com um dos empreiteiros presos pela Força Tarefa. Léo Pinheiro, então presidente da OAS, citou o magistrado em delação premiada homologada em 2019. Na época, Pinheiro disse que se reunia frequentemente com o ministro entre 2013 e 2014 para discutir disputas judiciais envolvendo a empreiteira no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a delação de Pinheiro à Justiça, Gonçalves teria julgado a favor da OAS em pelo menos 2 ações, em troca de uma possível influência política para indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal
que tinha uma cadeira vaga. Pinheiro também afirmou que o ministro pediu que atendesse sua esposa, que é advogada e queria oferecer serviços profissionais para a construtora. O delator também mencionou que Benedito Gonçalves pediu ingressos para a final da Copa do Mundo de 2014. Antes mesmo da homologação da delação de Léo Pinheiro, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento do caso por extinção da punibilidade e prescrição dos fatos relatados. Piotr, eu tenho a impressão que a gente poderia ficar aqui mais meia hora trazendo aqui o histórico do ministro Benedito Gonçalves. Nós estamos falando de um sujeito que pertence ao serviço público, que foi envolvido e, na verdade, citado numa delação extremamente grave como essa, que tem um histórico recente agora de ter missão dada e missão cumprida. Qual foi a missão dada? A missão cumprida a gente já entendeu qual foi. A missão dada foi qual? É a mesma, só para entender, sugere-se semanticamente que seja a mesma, mas, enfim, ou qual é a outra missão cumprida? Bom, também precisa de explicação. Vai ter investigação sobre isso? Deveria ter investigação sobre isso. Que não é o fato do sujeito ter lá roupas caras, de grife, não, isso aí tudo bem. A forma é, bom, é filho de um ministro diante de tudo isso. Essas coisas não merecem um mínimo de explicação? Não, merecem investigação. Porque por muito menos, muita gente foi parar na cadeia. Por muito menos, muita gente não teve sequer o direito de defesa, de se explicar, de constituir um advogado, o advogado ter acesso aos autos e tudo mais. Então, garantindo todo o devido processo legal, mas é o tipo de coisa que, mesmo que não haja uma investigação, do ponto de vista público, dentro da lógica de que a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta, é a questão do serviço público brasileiro. Levando-se em conta como foi a eleição de 2022, enfim, o ativismo do Supremo, o tapinha no rosto do Lula, depois missão dada, missão cumprida, ou seja, toda essa ausência de recato. Olha, o uso de marca de grife não é crime, não é irregular, enfim, cada um faz o que quer da vida, mas você também concorda que o ministro deveria vir a público? Nunca vi, é um relógio de 1 milhão. Qual é a profissão dele? A gente tem informação? Ele diz no vídeo, não diz que ele é negociador empresário, ele fala empresário. Empresário. Que ele vende relógios de luxo, é isso que eu entendi? Ele vende relógio de luxo. Pelo que eu entendi é isso. Então ele é vitrine de si próprio, é isso aí. Podemos checar isso. Olha, o que eu sei é o seguinte, qual é o teto do funcionalismo público, do salário? 42 mil. Ninguém compra um único relógio para você mesmo, você não compra, se você ganha isso, tá? Ninguém enriquece com salário. Sinais que, de repente, né, alguém que cumpre missões começa a aparecer com um relógio em cada braço. Ele é servidor público, o pai. E o filho não é nada, é empresário. Quero saber com quem ele lida, ele exibe, né, itens que são caríssimos. Fale aí qual é o negócio, o último que ele fez, vendeu para quem? Ele tem cara de quem só compra com o nosso dinheiro. Devia ser chamado imediatamente para depor. Imediatamente. Mas não estão tão espantados com joias do Bolsonaro, com presentes. E isso aí? Isso é sinal exterior de riqueza, suspeitíssimo, deve investigar porque ninguém consegue comprar essas coisas para o filho com o teto que mesmo ganhando o salário teto do funcionalismo. Ele fez isso cumprindo missões, enriqueceu cumprindo missões e queria ser ministro do Supremo porque é negro. Negro, e acrescento, suspeitíssimo. Não tem condições de julgar ninguém. Merece sim ser investigado e certamente isso resultaria num julgamento. Agora, ele vira notícia justamente porque o pai se tornou um personagem político. E nesse repertório que você apresentou, a ficha corrida, vamos chamar assim, do pai dele, o que me chama a atenção é que caiu no esquecimento a delação do Léo Pinheiro da OAS. OAS, aliás, Lula, todo mundo se lembra. Sítio de Atibaia, triplex no Guarujá e por aí vai. Ele foi muito claro ao dizer que pretendia chegar ao Supremo Tribunal Federal, queria a influência do Léo Pinheiro para que o empresariado impulsionasse o seu nome
E, claro, no meio disso tudo, a mulher dele, né, o ministro dos Tapinhas, seria indicada a advogada da empresa. E digo mais, o filho, na época, trabalhava num cartório e ele queria que a empresa utilizasse os serviços do cartório do filho, ao valor de 5 a 7 mil reais por mês. É muito esquisito, né? É muito esquisito. Se fosse no governo passado, olha,